25% da pontuação final do teu concurso é de legislação comum, então é necessário você dar uma atenção especial para esse conteúdo. Fique até o final desse vídeo e eu vou te trazer pontos essenciais da legislação comum para o município de General Câmara. Olá, meu nome é Boaz, servidor público. Estou aqui para te ajudar a ser aprovado em concursos municipais. E hoje vamos ver a parte de legislação comum do município de General Câmara e ver os pontos principais aí para te ajudar a pontuar muito nessa prova de General Câmara, tá? Aqui pela ementa do edital, nós temos 4 legislações essenciais para esse concurso, que é a Lei Orgânica do Município, o Regime Jurídico dos Servidores, alguns artigos aí da Constituição Federal, também a Lei de Improbidade. Vamos começar hoje pelo regime jurídico, tá? Já vai se inscrevendo no meu canal, deixando seu like, comenta aí alguma coisa sobre esse concurso, qual a tua expectativa, quais são as disciplinas que tu tem maior dificuldade no teu estudo, tá? Para que a gente possa estar trocando aí informações. E hoje nós vamos ver aí especificamente a parte do regime jurídico, que é uma das leis que cai muitas questões em provas de concursos. E no final do vídeo nós vamos fazer um resumo das partes mais importantes da aula de hoje. Então nós estamos tratando aí da lei de número 5 de 26 de abril de 2022, tá? A lei recente, regime dos servidores públicos municipais de General Câmara. Toda essa parte inicial de disposições preliminares não é um conteúdo tão recorrente em concursos, mas é um conteúdo que ele vem trazendo questões em provas, então não pode negligenciar e deixar ele de lado, tá? Vamos começar ali pelo artigo número 3, tá? Cargo público é o criado em lei, em número certo com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde ao conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público, tá, pessoal? Já falei em outros vídeos aí no canal, tudo aquilo que é conceito dentro da lei seca é interessante eu fixar, porque essas bancas de concursos municipais, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, vem cobrando muito lei seca, tá? Então memoriza aí, o que é cargo público? Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cargos, pelos cofres públicos, tá? Memoriza esse conceito inicial aí, no momento da prova tu vai conseguir acertar. Como é feito a investidura do cargo, como que é feito o ingresso, tá? Então, essa investidura em cargo público, ela depende de uma aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. É isso que tu está se preparando, vai ter que ir lá prestar o concurso, de acordo com a tua aprovação e classificação, tu ingressa aí no serviço público, tá, pessoal? Um detalhe aqui no parágrafo 1º, a parte do cargo de magistério municipal, ele é de concurso de provas e títulos, tá? E, no geral, é concurso de provas ou provas e títulos, tá? Função gratificada, o que é a função gratificada, tá? Ela é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privada de detentor de cargo de provimento efetivo, integrante no quadro do município ou posto à sua disposição, tá? Existe o cargo de confiança e existe a função de confiança. Aqui nós estamos tratando da função de confiança e aqui tu vê que o legislador já detalha, já deixa detalhado aqui que essa função ela é específica e ou privativa para aqueles cargos de provimento efetivo. Então não é qualquer pessoa que a administração pública possa nomear aí para a função de confiança. E sim aqueles que já estão dentro do serviço público, já têm um cargo efetivo dentro aí da administração pública municipal. Então, essa é a diferença da função de confiança do cargo de confiança, tá? No parágrafo único, a carga horária, atribuições e demais requisitos para o exercício da função de confiança serão estabelecidos em lei de criação das respectivas funções, tá?
Aqui na parte de provimento de cargos públicos, é interessante tu memorizar aqui quais são os requisitos iniciais, quais são os requisitos básicos para o cidadão investir em cargo público, tá? Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro na forma da lei, ter idade mínima de 18 anos, estar quite com obrigações militares e eleitorais, gozar dos direitos políticos e comprovar, mediante atestado de saúde ocupacional admissional, gozar de boa saúde física e mental para exercício do cargo através de avaliação médica pelo Serviço de Biometria do município ou por médico credenciado conforme disposto no artigo 209 desta lei, que é comprovar que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, tá? Ou que persegue proventos de aposentadoria pelos regimes de previdência previstos no artigo 40, 42 e 142 da Constituição Federal. O essencial também atender às condições prescritas em lei, tá? Esse último inciso aqui está falando dos requisitos para o cargo, tá? Se é um cargo de nível médio, possuir o certificado de nível médio, tá? Se é um cargo de nível superior, possuir o certificado de nível superior e algum requisito extra que é necessário para alguns cargos específicos, tem que comprovar aí mediante documento, tá? Formas de provimento de cargo, tá? É interessante saber aí também a descrição de cada uma delas, o conceito de cada uma delas, tá? Aqui tem um mnemônico para te memorizar, tá? Já é conhecido dos estudantes de concurso. Formas de provimento, NR4A, tá? Nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento. NR4A. Nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento. Essas aí são as formas aí que o candidato tem acesso ao provimento dos cargos públicos, tá? Concurso público. Então, já foi visto que o concurso público ele é de provas ou de provas e títulos, ressalvado o disposto lá no parágrafo 1º do artigo 4º, tá? As normas gerais de realização do concurso são estabelecidas em regulamento específico. Além das normas gerais de concurso, são regidos por instruções específicas, tá? Especiais, constantes nos editais respectivos, observadas as disposições legais. Os editais de concurso deverão ser expedidos pela autoridade competente com ampla publicidade. O prazo de validade ele é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Essa parte aí do prazo de concurso não é tão recorrente mais em concursos públicos, mas vale tu manter aí na tua memória, tá? De longo prazo. O prazo de validade será de até 2 anos, tá? Não quer dizer que o concurso vale 2 anos, tá? Às vezes a gente pensa assim, concurso vale 2 anos, concurso vale 2 anos, pode ser prorrogado. Não, a lei é clara, tá? O concurso ele tem validade de até 2 anos. A administração pública pode colocar lá no edital. O concurso ele vai valer 1 ano. O concurso vai valer 6 meses. Que o concurso vai durar 14 meses, tá? Isso aí é o que a lei está determinando. Vai valer até 2 anos. E na medida aí que a administração tem a necessidade de manter a validade do concurso, ela pode prorrogar uma vez aí por igual período. Então, se a administração colocou ali o prazo de validade de 2 anos e ela deseja ainda prorrogar, esse concurso vai ter o prazo aí de 4 anos. Entendido aí? Falando então agora da nomeação, essa nomeação ela pode ser de 2 maneiras, em comissão ou em caráter efetivo. É as 2 formas aí que pode ser feita a nomeação. A nomeação de caráter efetivo, ela obedece à ordem de classificação obtida aí no resultado do concurso público, tá? Vocês perceberam aí que eu já grifei
pontos chaves aí do regime jurídico, tá? Então, esses pontos é aqueles que tu deve ter mais atenção, tá? Se tu tem tempo aí, tem tempo de estudo, tu pode ler mais de uma vez na integridade cada legislação ali que é solicitada, porque são 4 leis ali distintas e não são muito longas, dá tempo aí de tu ler mais de uma vez até a data da tua prova. Isso vai te ajudar a se familiarizar com a legislação, perfeito? Posse. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, o compromisso de bem servir formalizado com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado, tá? Então, o que é a posse? Aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Essa posse, ela tem um prazo, tá? Ela varia de município para município, mas aqui em General Câmara, o prazo da posse é até 15 dias, tá? Dependendo da situação, ela pode ser prorrogada por igual período, quando o candidato ele solicita essa prorrogação do prazo, tá? Então, é 15 dias, tá? Até 15 dias, prorrogável por igual período. No ato da posse, o candidato vai apresentar obrigatoriamente a declaração de bens, valores e constituir seu patrimônio. Decorridos os prazos previstos, poderá ser concedido por excepcional interesse público a critério da autoridade competente mais 30 dias de prazo para a posse, mediante solicitação escrita com devidas justificativas pelo nomeado, tá? É interessante esse parágrafo terceiro. Normalmente, nos outros municípios, é só o prazo que tem ali, mais a prorrogação. Esse prazo extra aqui é específico aqui para o município de General Câmara, tá? Decorrido os prazos previstos aí no parágrafo 1º deste artigo, poderá ser concedido por excepcional interesse público, tá? E aqui não é interesse do candidato, é interesse da administração, interesse público. A critério da autoridade competente, mais 30 dias de prazo para a posse, mediante solicitação escrita com devidas justificativas pelo nomeado, tá? Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo empossado. Então, a partir do momento da posse, o candidato ele precisa exercer a sua função, entrar em exercício, que é nada mais, nada menos do que desempenhar as atribuições do seu cargo, aquele cargo que ele foi empossado, tá? E esse exercício também tem um prazo. O prazo do exercício ele é de 5 dias e ele é contado ali a partir da data da posse. Esse prazo de exercício ele não tem prorrogação, tá? O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição, para o qual o servidor designado será registrado em seu assentamento funcional. A empossada que estiver no período compreendido pela licença gestante nos termos constitucionais será dado exercício ficto mediante a apresentação de certidão de nascimento ou atestado médico, devendo iniciar de fato as suas atividades no primeiro dia seguinte ao término da licença. Ao empossado que estiver cumprindo serviço militar obrigatório, será dado exercício ficto sem remuneração, devendo iniciar de fato suas atividades após a desincorporação nos prazos do artigo 94 do parágrafo 1º, tá? Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse ou exercício nos prazos legais. Ao entrar em exercício, o nomeado apresentará no órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual, conforme regulamento, tá? Quando tu vai entrar em exercício, ali a administração pública vai te trazer uma lista ali de elementos necessários de documentação para te exercer o teu cargo público. Da estabilidade, também assunto bem recorrente em concurso, qual é o prazo e qual é o tempo para o servidor entrar, adquirir estabilidade. Servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, na forma desta lei. Parágrafo único, o servidor estável só perderá o cargo. Quais são os itens aí que o servidor pode perder o cargo, tá? São 4 itens: em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa ou contraditório, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurado ampla defesa e o contraditório para cumprimento dos limites de despesa com pessoal nos termos da Constituição da República e da legislação correlata. Tá? Então, são quatro aspectos aí que o servidor pode perder o seu cargo. Tá? Quando acontecer uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Mediante processo administrativo, tá? Quando a administração pública inicia um processo administrativo e que não tem mais, já está no final e o servidor não consegue mais recorrer. Tá? Também mediante procedimento de avaliação periódica, tá? Quando o servidor não atinge a pontuação mínima na avaliação periódica, também pode perder o seu cargo. E também e o último caso aqui, raramente, é bem provável que dificilmente pode ocorrer esse último caso, mas também está aqui na legislação, existe essa possibilidade, quando é necessário cumprir limites de despesa com o pessoal. Quando a administração extrapola o limite aí de despesa com o pessoal, ela pode aí optar por desligar algum servidor público, tá? Artigo 17º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, e esse estágio probatório ele é de 3 anos, tá? Durante a qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação conduzida por comissão especial designada para este item, com vista à aquisição da estabilidade. Observados os seguintes quesitos, tá? Então, se cair lá na tua prova, quais são os quesitos aí para ser aprovado no estágio probatório? Aí são 6, tá? Assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade, relacionamento. A banca pode cobrar assim. A disciplina é um quesito básico para o servidor ser aprovado no estágio probatório. Beleza? Correto. Ou a banca pode colocar uma palavra diferente, tá? Por exemplo, a agilidade é um quesito para o servidor pontuar no estágio probatório. Veja que a agilidade não está entre os quesitos, tá? E a banca pode sugerir uma palavra semelhante a elas e colocar ela na prova para confundir o candidato, tá? Tem que observar a literalidade da lei, tem que ser exatamente essas palavras aqui, tem que ser exatamente esses quesitos que estão na lei. A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. O servidor que não preencher algum dos quesitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências, tá? Verificado em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas, será processado a exoneração do servidor. Então, não é de cara que o servidor ele é exonerado, tá? Então, ele recebe a primeira avaliação, se a pontuação ela é insatisfeita, ele vai receber orientação para corrigir essa deficiência, depois vai vir a segunda avaliação, se essa segunda avaliação for positiva, já vai ser anulada a contagem, tá? Então, tem que ser 3 avaliações consecutivas. Agora, o servidor recebe a primeira avaliação e não atinge a pontuação, recebe a orientação adequada. Aí vem a segunda avaliação, vem a terceira avaliação aí com a pontuação abaixo do necessário, então aí é processado a exoneração, tá? O servidor ele teve 3 oportunidades aí para melhorar, para se adequar, para corrigir as suas deficiências, tá? Então, se ele não conseguiu atingir, infelizmente, aí ele acaba perdendo o cargo público, tá, pessoal? Não é nada aí para assustar ninguém, tá? Mas está na legislação, então tem que prestar um pouquinho de atenção nesse quesito, tá? Sempre que se concluir pela exoneração do servidor público em estágio probatório, se lhe é assegurada a vista do procedimento pelo prazo de 5 dias úteis para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir.
O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se estável observado o disposto do artigo 26. Servidor em estágio probatório, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades do seu cargo. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, o servidor em estágio probatório terá a sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, independente de continuidade da apuração do estágio probatório. Mais uma forma de cargo de provimento efetivo é a recondução, e a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. É justamente ali quando o servidor já foi aprovado o estágio probatório de um cargo, tá? E ele é nomeado para um segundo cargo. Então, ele inicia o estágio probatório nesse segundo cargo e, por algum detalhe, ele não é aprovado nesse segundo cargo no estágio probatório. Então, como ele já era servidor efetivo num cargo público anteriormente, então ele é reconduzido. Através desse dispositivo da recondução, ele volta ao cargo anteriormente ocupado. Tá? A recondução decorrerá de inabilitação em estágio probatório em outro cargo municipal de provimento efetivo e a integração do anterior ocupante. Tá? A hipótese de recondução de que trata o inciso 1º do parágrafo anterior será apurada observando os dispositivos do artigo 18º e 13º. E, inexistindo vagas, serão cometidas aos servidores atribuições do cargo de origem, assegurar os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental verificada em inspeção de saúde oficial. Então, no decorrer da trajetória do servidor, se ele acaba sofrendo alguma limitação na sua capacidade física ou mental, ele é readaptado em um outro cargo aí, com outras responsabilidades, tá? Mas que sejam compatíveis com essa limitação. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade do serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os motivos determinados da aposentadoria, tá? Então, se é verificado aí que o servidor não pode permanecer aposentado, é procedido aí a reversão. Então, ele tem que retornar para o cargo público quando é invalidada a sua aposentadoria, tá? Invalidada a sua aposentadoria por invalidez. Não poderá reverter o servidor aposentado que já tiver completado 70 anos de idade, tá? Não marquei aqui esse artigo, mas também é um artigo que de vez em quando aparece em provas, tá? Não pode reverter o servidor aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Reintegração, investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado por decisão judicial. Reintegração, investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado por decisão judicial. Disponibilidade e aproveitamento. Tá? Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Tá? Então, quando por algum motivo a administração extingue o seu cargo, esse servidor ele fica em disponibilidade, ele fica aguardando aí o seu aproveitamento em um outro cargo semelhante aí ao seu cargo, tá? O aproveitamento do servidor em disponibilidade dar-se-á em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele que era titular, dependendo de prévia comprovação de boa saúde física e mental, inspeção oficial, tá? Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassado de disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no dia imediatamente posterior à data da publicação do ato, salvo doença comprovada em inspeção de saúde oficial, tá? Pessoal, vimos aí a parte inicial do regime de servidores públicos de General Câmara, tá?
Vimos alguns pontos essenciais, vamos dar uma pequena recapitulada, tá? Lá no início vimos a parte dos requisitos para o ingresso público, que é a parte ali de ter idade mínima de 18 anos, quitação eleitoral e militar, ter saúde física e mental, atender aos requisitos do cargo, tá? Dá uma olhadinha lá nos requisitos para fixar essa ideia. As formas de provimento é aquele mnemônico NRA4, tá? Nomeação, readaptação, recondução, reversão, reintegração e o aproveitamento, tá? Dá uma olhadinha aí no conceito de cada um deles. Vimos também a questão da posse, do exercício e da estabilidade. Posse ali é a aceitação expressa das atribuições do cargo público e o exercício é literalmente executar as suas funções, tá? Então dá uma olhadinha no conceito de cada uma delas, dá uma olhadinha no prazo lá. Prazo da posse é 15 dias, prorrogável por igual período. Também tem um prazo extra, dependendo da vontade da administração pública desse prazo extra, mas o prazo normal da posse é 15 dias e pode ser prorrogado por igual período quando o candidato solicitar esse prazo. O exercício, para entrar no exercício, o prazo é de 5 dias e não tem prorrogação. Estabilidade, para o servidor ele passa pelo período de estágio probatório, que é de 3 anos, e ele vai adquirir estabilidade após esses 3 anos de efetivo exercício. E ele passa por avaliação periódica, no qual ele tem que pontuar, no qual ele tem que atingir uma pontuação mínima. Caso ele não atinja essa pontuação, ele recebe instruções para melhorar a sua pontuação. Caso ele receba 3 avaliações consecutivas com pontuação menor à exigida, a administração procede aí à exoneração do candidato. Viram aí que foi um vídeo essencial para o teu estudo sobre o regime jurídico, parte inicial do regime jurídico, vários pontos essenciais para o teu estudo. Se necessário, dá mais uma olhadinha nesse vídeo, faça leitura na integridade do regime jurídico aí, para te se habituar à lei seca. Banca legal e cobra lei seca, tá? Então, tu tem que lembrar aí de detalhes da lei para na hora da sua prova você executar a prova e pontuar. Galera, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, coloca o seu comentário. E para fixar o teu conteúdo, é interessante tu resolver questões. Por isso eu deixei na descrição, se tiver interesse em adquirir, cadernos de questões de todas as disciplinas do teu concurso. Também tem um grupo de estudos para o concurso geral Câmara. Lá eu publico novidades do concurso e outros vídeos como esse. É só acessar o link aí na descrição e ingressar no grupo de estudos no WhatsApp. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.